Fala, galera. Estamos ao vivo? Estamos ao vivo, sim. Sejam bem-vindos, boa noite a todos. Hoje a gente vai fazer durante a semana a gente vai ter várias lives sobre DeFi e a nossa ideia é trazer pessoas que realmente entendem, então com skin in the game no jogo, né? E o João e o Valdemar estão aqui com a gente para compartilhar um pouco da experiência deles sobre DeFi. A gente vai meio que conversar sobre alguns produtos que a gente usa e que a gente acha interessante. E também falar sobre riscos e se realmente compensa se expor a DeFi em detrimento a investimentos tradicionais, por exemplo. Mas, antes de mais nada, eu queria dar boa noite ao João e ao Valdemar. Muito obrigado por aceitar o nosso convite de participar da live de hoje. Muito obrigado pelo convite, querido. Super feliz de estar aqui com você e com o Valdemar. Bom, boa noite, obrigado pelo convite. Estava comentando aqui, eu já peço para o pessoal desculpa se eu começar a tossir muito, que tá fogo o tempo aqui em São Paulo. E é isso, vamos lá, vamos falar de assuntos bem bacanas. E para quem ainda não me conhece, eu não tenho muito filtro. Eu falo a real, eu mando a real. E vamos lá, vamos se divertir também. Então, antes de mais nada, eu queria que vocês se apresentassem para o pessoal e fazer um TDR, um resumão. Quem é o João da Piquenique? Eu sempre falo João da Piquenique, né? Mas quem que é o João? Quem que é o Valdemar? Nessa maluquice de cripto. Conta pra gente aí, por favor. Pode começar, João. Eu sou o João, eu tô em cripto, sou bem novo em cripto, na verdade. Eu fui entrar no final de 2020. Antes disso, eu trabalhava com dados e tecnologia. Decidi tirar um sabático aí na metade de 2020. Fui estudar um monte de coisa, principalmente coisa de dados, mas meti um curso de Solidity no meio, que é a linguagem de programação do Ethereum, e me apaixonei pela ideia de conseguir construir infraestrutura financeira que você consegue minimizar a confiança. Então, você consegue ter produtos financeiros que você não precisa confiar em pessoas. Você pode confiar puramente em código e isso, para mim, era uma coisa que não era possível antes e que acho que vai mudar muita coisa, porque você consegue reduzir custos, você consegue tirar pessoas da jogada e baratear toda a operação. Fiquei apaixonado com isso, fui gastando meu tempo todo em cima disso e sempre com essa visão muito de como que eu consigo construir coisas que vão ser úteis, como é que eu consigo construir coisas que realmente vão ser a base de um novo sistema financeiro. E aí fui gastando tempo com isso, brincando com ideias, construindo, e eventualmente criei uma empresa que hoje é a Piquenique. A gente começou lá para o começo de 2021, a empresa propriamente surgiu para o final do ano, e estou super feliz nesse ecossistema, ajudando a construir e me aventurando e quebrando a cabeça e para entender como é que a gente consegue fazer isso ficar maior, mais relevante e, de fato, adicionar valor para a vida das pessoas. Bom, uma parte acho que já deve me conhecer. Para quem não conhece, eu sou o Valdemar, fundei o Geração DeFi, que é composto por eu e eu mesmo. E eu comecei a entrar no mundo cripto, não tinha nada a ver com finança, nada, zero. Né? Eu sou engenheiro por formação, tenho uma corretora de seguros e no final de 2019, começando a seguir um economista que eu gosto, ele começou a falar muito, né, de cripto. Então falei, bom, se ele está falando, alguma coisa boa deve ter. E aí eu comecei a estudar, fiz o primeiro curso basicão, fiz um segundo de reforço, até que eu acabei conhecendo o meu mentor, que foi o Caio Vicentino, na época que só tinha rede Ethereum e tudo era mato, tinha meia dúzia de protocolo para você mexer, o Ether estava mais ou menos em $200 e as taxas da rede custavam em torno de 50 centavos a $1, né? Coisa que dificilmente você vai ver hoje em dia. E aí eu aprendi o caminho certo, mas mesmo assim, às vezes você acaba seguindo pessoas que você acha que sabem mais do que você, né? Principalmente quando você está no início, que você acha que você é cabaço e tal, e acaba perdendo, né? Nessa trilha, você deixa muito dinheiro no meio do caminho por achar que os outros sabem mais do que você. E um ano depois, a pedidos, eu comecei a ensinar DeFi, mas do modo correto.
né? Protocolos que realmente já estão aí faz tempo, enfim, né? O caminho das pedras para que as pessoas não façam o mesmo que a gente cometeu na jornada, e também alertar as pessoas, principalmente em segurança e piramideiros, né? Então, se você vê que alguém está garantindo alguma coisa, sai correndo, porque a garantia é você. E aí, é isso, né? Eu acabei também, eu tenho muito orgulho e fico super feliz de ter criado alguns alunos, inclusive um deles montou algumas pools lá na Picnic, e também de ter dado aula na UCLA. Então, acho que eu fui, né, o primeiro que levou o conteúdo, principalmente sobre Uniswap, que eu desenvolvi a técnica, e acabei dando aula lá, e no MBA também, do primeiro MBA de blockchain que surgiu no Brasil, que é pela Unicap, Universidade de Pernambuco, junto com outras pessoas aí também conhecidas do mercado cripto. Tá? Então, é isso, né? Vamos conversar sobre DeFi, que eu também me apaixonei, e não tem como, né? A gente opera aí a liberdade, e é isso, vamos lá. Da hora. Muito bom, velho. Dá pra ver que tô com dois caras que manjam muito de DeFi, né? Eu sou aqui um mero host hoje. Eu sou um DJ, mas hoje eu sou apenas um host. Mas uma pergunta que eu quero começar, a gente vai passar sobre vários aspectos de DeFi, que eu acho que tem muitos problemas e muitas soluções, como o João trouxe de forma bem poética, que eu acho que DeFi tem essa palavra de liberdade. Mas uma coisa que a gente vê que, tipo assim, quando a gente pensa em DeFi, quando a gente pensa em finanças centralizadas, a gente pensa muito em rentabilidade. Tipo assim, quando você fala para alguém, tipo, vou investir, quanto que eu vou ganhar? O quanto que isso vai proporcionar de lucro? E em 2020, 2021, no hype, quando o dinheiro estava fluindo muito, a gente via que tipo, o yield, né, a grana que se pagava para o pessoal usar era muito alto. Só que hoje em dia a gente viu que diminuiu bastante, porque a liquidez diminuiu muito também, e etc. E eu queria te perguntar para vocês hoje, no aspecto que vocês veem hoje, vocês veem que DeFi paga tão bem, ou melhor, ou pior, que o mercado tradicional e compensa, tipo, eu usar DeFi para conseguir monetizar meu capital, ganhar uma rentabilidade, etc? João, por favor. Acho que o primeiro ponto aí acho que os ativos que você consegue monetizar em DeFi são ativos que você dificilmente vai acessar em mercado tradicional, né? Então, eu particularmente vejo muito valor em ter Bitcoin, em ter Ethereum, em ter outras criptos. Eu acredito bastante que essa categoria de ativo vai ficar cada vez mais relevante, e estou trabalhando, inclusive, para acelerar isso e ter uma visão de mundo onde isso é a base da infraestrutura financeira, ou pelo menos uma parte relevante da infraestrutura financeira. E acho que investir em DeFi é um jeito de se expor a essa categoria, e principalmente se expor a essa categoria sem ter risco de custódia, de precisar confiar em uma corretora, e usar esse ecossistema para rentabilizar isso. Então, se você quer segurar Ethereum, um belo jeito de rentabilizar o Ethereum que você já está segurando é colocar esse Ethereum para trabalhar em alguns protocolos de DeFi e coisas do tipo. Então, eu acho que o que a gente consegue entregar muito hoje é essa exposição a esses ativos nativos e colocar esses ativos para trabalhar. E aí, se você tiver um pouco mais de apetite, um pouco mais de tempo para procurar, para estudar e procurar possibilidade de retorno assimétrico, ir atrás de airdrop, etc., eu acho que tem oportunidades que são assimétricas, mas acho que isso tem um custo de tempo e um custo de esforço bem relevante para quem quiser. Bom, vamos lá. 2021 foi o hype, mas ao mesmo tempo em que você tinha bons yields, você tinha yields em que você era a liquidez do protocolo. E, infelizmente, a gente tem muita gente ruim no mercado que eu não posso dar nome aos bois, porque senão toma um processo. Tá? E um deles, inclusive, foi meu primeiro mentorado, e eu nem sabia na época, né, o quão degenho o cara era e levava isso para as pessoas. Então, primeiro, se você vê um protocolo que vai pagar 10, 20, 30, 40, 50 mil %, esquece.
tá? É influencer que vai falar besteira na sua cabeça para vender curso. Tá? Aí, mas você também vende curso. Não, eu vendo conhecimento, é bem diferente. Então, tomem cuidado, tá? Esses protocolos todos de 50 mil por cento, 30 mil, que acho que nem existe mais, mas todo mundo cifo. Foi a zero. Perdeu praticamente tudo. Então, tomem cuidado. E muitas vezes, mesmo pessoas que a gente considera boa e realmente não tem a má intenção, às vezes traz um protocolo que tem que tomar muito cuidado. Se a gente pegar a fase do bull market, você pegava protocolos como Balancer, né, que é um protocolo que tem se provado, em que você conseguia ter rentabilidades de 40%, 50%, 60%, às vezes cento e pouco, mas as piscinas de liquidez lá, que funcionam como uma V2, ou seja, ela vai estar balanceada 50-50, 60-40, 20-80, sempre vai manter dessa forma. Quanto mais gente entra naquela pool de liquidez, o yield vai diminuindo. Então, imaginem que vocês estão numa festa que foram convidadas 1.000 pessoas e vocês chegaram lá, vocês são os 20 primeiros. Quem vai beber e comer mais e ser melhor servido? Quem chegou primeiro. Conforme o pessoal vai chegando, tem que dividir aquilo que está sobrando entre a galera. Então, vai ter menos para o pessoal que vai chegando. E, consequentemente, para quem chegou primeiro. Mas quem chega primeiro pega uns yields bacanas. Então, primeira coisa que tem que tomar cuidado. Segundo, muita gente fica tentando caçar a próxima moedinha. E muitas vezes eu olho algumas pessoas falando de alguns protocolos, está todo mundo caçando coisa nova, todo mundo resolveu caçar airdrop em testnet, tá? Que eu não perco nem meu tempo, e acaba depois, né, dando com a cara na água, né, na lama. Então, assim, em DeFi, hoje ainda se consegue rentabilidades muito boas, mas tem que ficar atento, porque a vira e mexe tem que mudar. Hoje eu fiz uma mudança de rede. Mas eu ainda tenho, por exemplo, uma pool de stablecoin, que eu não vou deixar todo o meu capital lá, porque também existe o risco de um ativo, embora ele tenha um lastro bacana, que está me pagando entre 25% e 30% ao ano em stable, dentro de um protocolo que faz o auto-compound. Ou seja, a cada X tempo, ele vai pegar aqueles juros. Então, é Money Legos. Eu tive que montar, por exemplo, numa Balancer, e da Balancer colocar em stake aquele LP para que gerasse este rendimento. E aí, muitas vezes, na Balancer está pagando até um pouquinho mais, só que ele vai pagar no token do protocolo. Então, ele pode pagar em alguma coisa. Vamos supor que eu estou botando Ether, e eu fiz isso hoje. Ether com Rocket Ether. Eu saí de um lugar que estava pagando 6% para ganhar, na Balancer estava 12 e pouco, mas eu fui ganhar 11,8 dentro desse protocolo de auto-compound. Por quê? Ele pega, no caso, dentro da Arbitrum, ele paga os yields em BOL, do Balancer, e em ARB. Dentro do protocolo de auto-compound, a cada, sei lá, meia hora, cada uma hora, dependendo da estratégia, ele vende comprando o Ether e bota para dentro do LP de novo. Então, eu prefiro ganhar, de repente, 0,5% menos no ano, lembrando que esta é uma renda variável. Hoje é 12, daqui 15 minutos pode ser 10, pode ser 15. Onde eu estou simplesmente farmando mais Ether, que é o que eu quero. Então, assim, existe ainda muita coisa boa. O que foi que aconteceu nos últimos 5, 6 meses? Secou a liquidez. Muita gente saiu do mercado. Todo mundo com medo. Foi para ativos, né, juros americanos subindo, foram buscar segurança. Ainda assim, eu estou lá e prefiro ganhar de 25% a 30%, que pode virar 15%, 8%, não sei, depende. Mas pelo menos eu estou ganhando ali, do que no mercado tradicional, que pague 3%, 4% ao ano em dólar, vamos supor. Pools de liquidez, o que aconteceu? Virou uma febre.
eu levei 1 ano e meio para criar uma técnica de montagem, remontagem, né, e técnica de aumentar a eficiência de geração de taxas nas pools. E estava rendendo muito bem, e assim, era 40% no mês, 25%, eu cheguei a fazer 24% num dia, mas isso também esporádico. E um mês teve uma que me deu 85%. E às vezes você ainda, né, fala, puta, isso vai subir mais, você dá uma de cabaço que você vê o mercado todo ainda querendo subir, e você deixa de realizar o lucro e depois, ó, né? Então, o que aconteceu é que secou muita coisa. Então, Uniswap, que eu tinha, sei lá, umas 15 pools, hoje eu tenho umas 2, 3 rodando, mas rodando muito bem. Né? Então, eu até postei, mas depois a gente mostra, eu mostro a tela, mas só tomem cuidado, porque em DeFi, quando vier um boom market, vai aparecer de novo os malditos protocolos com 10, 20, 50 mil%, e você vai ser a liquidez, você é a porta de saída. Então, tomem cuidado. Justíssimo, velho. Eu fui a sair de liquidez de muita gente no ano passado distante. E a vida, eu acho que... Eu aprendi muita coisa nessa fase, eu acho, essa fase experimental que eu estava aprendendo no final de 2020 ali, principalmente, que eu paguei eu nunca me esqueci que fui prover liquidez e paguei tipo $300 numa taxa para prover liquidez e ia botar 50, então não faz o menor sentido. Porque eu também não sabia, não tinha um curso, não tinha um beabá, né? Era o que é hoje em dia, que é um PVP on-chain, mas eu acho que ainda o conteúdo assim ainda era muito escasso. Mas uma coisa que o Aldemar falou, que eu acho que está puxando um outro assunto, mas falando ainda sobre yield, essas coisas, é sobre a subida dos juros nos Estados Unidos, né, sobre os títulos americanos. Eu queria perguntar a opinião de vocês sobre RWA, que nada mais é do que ativos tokenizados, né? Então, tipo, a galera tem usado, como cripto yield está ruim, né? Está se pagando para gestão ativa de pools e etc., talvez pague melhor em momentos esporádicos, mas para yield, tipo assim, se for ver na Aave, por exemplo, o yield de dólar é baixíssimo em relação ao que já foi um dia. Então, protocolos estão buscando fontes de renda fora de cripto, né? Então, tokenizando títulos, tokenizando empréstimos, tokenizando o que dá para tokenizar para conseguir gerar um yield para as DAOs, para os protocolos e até para as pessoas que têm vontade de não trazer seu capital para o mundo tradicional e ainda assim conseguir monetizar seu SDC, seu SDT. E eu queria perguntar para vocês que, tipo, qual a opinião de vocês sobre esse mercado, se vocês acham que no mercado de bull, quando os protocolos, como o Valdemar falou, voltarem a pagar 10 mil, 20 mil%, se esse mercado vai começar a ser relegado porque a gente vai ter coisa melhor para ser investida, ou se vocês acham que é um mercado muito promissor e que vai crescer nos próximos anos? Eu, particularmente, sou bem otimista com a RWA. Acho que por um lado, é um desafio gigante que você vai ter que cumprir um monte de legislação e coisa, e regulação, etc., que não foram feitas para operar no ecossistema cripto, né? Então, acho que tem um esforço grande para traduzir isso, mas a grande vantagem que eu particularmente enxergo em RWA é um mercado financeiro global. Então, é uma pessoa no Brasil conseguir comprar título do Tesouro Americano de um jeito muito mais fácil que consegue fazer hoje, que essa mesma conta você conseguir comprar tesouro da Índia, você conseguir comprar tesouro do Brasil, você conseguir fazer um empréstimo para fazendeiro em outro lugar. Então, você conseguir pegar todos esses produtos financeiros, que hoje em dia, para você acessar, é um trabalho gigantesco, e ter isso tudo no mesmo lugar e conseguir acessar tudo usando a mesma conta, o mesmo KYC, a mesma base ali. Então, eu vejo com muitos bons olhos esse negócio de RWA. É uma coisa que a gente chegou a ter no Picnic, mas o protocolo que a gente tinha integrado acabou saindo da Polygon, então a gente não tem mais, mas a gente sempre fica de olho procurando algo interessante e que funcione bem também do ponto de vista de experiência do usuário, tem um KYC que seja simples e fácil de fazer. Mas ainda não teve nada na Polygon, que é o único lugar que a gente está hoje que faz sentido, mas eu particularmente vejo com muito bons olhos, assim. Bom, vamos lá. Essa pool que eu falei, inclusive, que eu estou fazendo de stable,
já tem RWA, que é do protocolo Tangible, em que eles tokenizam imóveis americanos. Então, o lastro são os imóveis, e para quem tem, no caso é o SDR, em carteira, você tem um yield, se eu não me engano, deve estar em algo em torno de 7% ao ano, que vem proveniente dos aluguéis destes imóveis. Então, esses 24%, 25%, 27%, 30%, 32% que ele fica variando o tempo todo, tem lastro. Agora, ao mesmo tempo, tem risco. Se der um colapso no mercado americano, no mercado imobiliário americano, ele pode perder a PEG de 1 para 1. Hoje, para vocês terem uma ideia, estava 1,08. Se eu quisesse me desfazer dessa pool, vender o SDR para o SDC, ainda ganhava 8% em cima do negócio. Apareceu parte da mulher aqui agachando. Então, tudo bem, faz parte. Então, assim, primeiro, é uma tendência. Quanto tempo vai levar? Ninguém sabe. Pode levar 6 meses, 1 ano, 5 anos, 10 anos, depende de N fatores. Mas já está acontecendo. Eu sou mega otimista em DeFi. A tendência é crescer. O problema é que o pessoal se assusta, perde e sai também. Outra coisa tem muita gente que não diversifica. Então, o cara muitas vezes não estava nem em DeFi, estava só em NFT. O mercado ficou uma merda. NFT foi lá para 0 quase, né? Caiu um monte. Ou seja, as pessoas que faziam flip em NFT não conseguem fazer, perderam renda e muitas vezes são expurgadas do mercado. Assim como na época dos games. Deu aquela porrada para cima, muita gente entrou no hype, foi a 0, foi expurgado do mercado. Então, cuidado com as narrativas. Eu vejo muita gente boa, sem a má intenção, e traz algumas coisas que pode ser a nova tendência, é a nova moda, mas quando chega isso como notícia, já passou. Você vai chegar e vai estar comprando meio no topo. Né? Tem vários exemplos. Eu estava viajando, vi gente falando de um, de outro. Caiu 50%, 60%, 70%, 30%, 40%. Mercado cripto é para gente grande. Se você não tem estômago e quer entrar, você vai criar seu estômago de aço. Eu criei. Você acha que é fácil ver 75% do seu lucro derreter? Eu tinha pensado em desfazer posição em dezembro de 2021, porque dezembro normalmente tudo sobe. Só que novembro foi o hype. E aí você começa a cair. Eu falei, eu não vou sair agora. E quando eu também já estava montando as pools de liquidez, falei, farmarei mais tokens ao longo do tempo para lá na frente colher. Pessoal, agora é época de plantio e deixa a colheita para depois. Lembra, isso aqui é como se fosse uma commodity. Milho, soja, trigo. Você vai plantar, você vai cuidar e torcer para que a praga, né, que é o bear market, não detone tudo de uma vez. E é isso, né? Tem que ter, e eu falo muito, paciência e persistência fazem parte do jogo. Se você não tem um ou outro, mercado cripto não é para você. Agora, não quer volatilidade? Monta pool de stable e deixa lá. Mas não é qualquer stable. Stable, se você pegar uma stable algorítmica, e na época que eu era cabaço eu não sabia, ela saiu de 1 para 4 centavos. Eu botei 5k dólar, saí com 300. Faz parte do aprendizado. É um dinheiro caro. Foi a faculdade, né? Normalmente é uma faculdade fora, porque dói, mas também tudo que se ganha, né? Então, assim, a vida e o caminho não é feito só de vitória. Se eu tiver alguém que fica falando, só fica postando resultado positivo e nunca falou, tá? Porque às vezes eu posso acabar não mostrando, mas eu falo. Olha, já perdi muito, já tomei IR, já deixei dinheiro no caminho também. Faz parte do aprendizado. Justíssimo, velho. Sobre o que tu falou, duas coisas que o Valdemar falou que eu queria comentar, é que ele falou sobre as paradas das narrativas. Então, tipo, a galera de NFT perde muito dinheiro e sai do mercado. E eu vejo muito disso em cripto, porque muitos dos caras de DeFi que eu admiro, que eu sigo, que é tudo da gringa e tal, o Legend Spartan, o CL, uns anão maluco assim no Twitter,
Eles mesmos, eles não manjam muito de NFT, eles manjam de DeFi, porque eles entraram em DeFi. E muitas pessoas de NFT que eu conheço, que eu admiro também, eles não falam de DeFi. Não é nem por causa de um nicho, eu acho que os caras ficaram tão bons em alguma coisa que é difícil você entender a próxima tendência, né? E, tipo assim, como aconteceu com games e assim por diante, né? Então, eu acho que as pessoas acabam sendo muito enganchadas, é difícil encontrar pessoas no mercado que consigam falar com propriedade sobre vários temas diferentes. E quanto à RWA, eu acho que essa questão dos Money Legos realmente dá um potencial do cacete, porque não é tipo só, pô, vou investir num móvel tokenizado. Não, vou tokenizar esse móvel, imprimir uma stablecoin e colocar numa pool com uma outra parada, e aí o Ponzinomics, né, no bom sentido da parada, essa piramidal, esse Money Lego vai montando e vai conseguindo criar protocolos que são rentáveis, né? Ele pode dar chabu em RWA. Esses dias a Maker perdeu, é pouco perto do montante que eles têm, mas a Maker perdeu 1,8 milhões de dólares, porque uma empresa que ela investia e que gerava um yield alto para o tesouro deles, tomou, acho que os imóveis que ela investia foram apreendidos na Austrália. E aí, como é que você consegue reaver esses bens? Né? Tudo judicialmente. Então, eles têm um time de advogados ferrado, que vai para a Austrália, batalhar judicialmente para conseguir a grana de volta. Então, quando chega no off-chain, né, no mundo real, e dá chabu para conseguir o dinheiro de volta, é um pouco bem burocrático. E vale lembrar que a maioria dos yields altos em RWA são investidos em mercados emergentes, o que a burocracia deve ser ainda maior. Mas só uma coisa que eu não mencionei, tá? Você pega, por exemplo, a Aave, quando dá uma merda no mercado, que nem deu com a Curve, o meu colateral, que estava pagando 1,5% de juros em cima do SDC, cara, eu cheguei a ver pagar 40%, 30%, 20%, 8%, 10%, vários dias. Tava lindo. Então, muitas vezes, alguma merda que acontece também te favorece. Você fica preocupado, mas também te favorece. Outra coisa, um exemplo também, eu não sei se você vai chegar nisso ou se eu posso dar um exemplo do que é trazer do mundo cripto para o mundo real e você utilizar. Vai ter essa abordagem ou eu posso dar um exemplo? Pode, fica bom, irmão. Não temos script aqui, Okay. toca o Power, é nós aqui. Então, por exemplo, Aave, tá? E outra coisa que vocês têm que tomar cuidado, vira e mexe aparece vários protocolos de empréstimo e que estão aí há meses. E o pessoal vai testar, porque acho que vai ter airdrop, porque tem uma taxa melhor, coloca lá, toma um exploit, porque ele não se provou no tempo ainda. Então tomem cuidado. Parem de também querer ganhar o tempo todo, porque vocês estão prezando por falta de segurança. E aí, a hora que você perde, acabou, tá? Não tem papai e mamãe para chorar. Então, Aave, tá? Um caso, aliás, 2. Eu utilizo muito para colocar colateral, pegar um empréstimo, montar pool de liquidez e ganhar nas taxas, e depois eu posso devolver o empréstimo e ganhei nas taxas. Tem gente que faz o quê? O cara, inclusive tem um, né, que eu fiz até uma parceria, e ele fez o seguinte, ele comprou um carro zero aqui no Brasil, e a taxa de juros anual estava saindo, eu não lembro se era 24% ou 30% ao ano em reais. O que ele fez? Ele colocou colateral, pegou um empréstimo, pagando 2% de juros ao ano em Ether, trouxe para a Binance, vendeu, transformou em reais, foi lá, quitou o carro à vista. Está pagando 2% ao ano, tá? Que todo mês ele se programou para ir devolvendo uma parte. Então, isso foi um caso de uso de cripto para o mundo real. Outro caso, eu montei um fundo de viagem cripto para viagens internacionais, acabei de voltar, fiquei 3 semanas fora, somente uma pool de liquidez me deu, em coisa de 3, 4 meses, $2.800 de lucro, que pagou um passeio de helicóptero, que você aí pode, né, se dar o luxo de pagar uma experiência diferente, pagou um monte de coisa. Todo almoço, jantar, gasolina, carro, tudo foi pago por este fundo. Então, você traz do mundo cripto para o mundo real. Então, você consegue sair da ficção para a realidade. E o RWA também traz isso. Hoje, você já tem, como eu exemplifiquei, possibilidades.
A questão é, procure, né? E sempre cuidado. Quando eu falo também das narrativas, é que muita gente traz várias, mesmo em DeFi, porque é esse protocolo, porque agora é esse, porque é aposta esportiva, porque é real yield e não sei o que, o pessoal entrou no topo também, né, que o mercado deu aquela reação, e aí, por exemplo, o GMX bateu $90, caiu para 20 e pouco, hoje estava em 30, 35, 36, já dá uma recuperada. E aí todo mundo fala que GMX morreu, GMD morreu, um monte, né? Tudo morreu. Aí quando volta o bull, o pessoal resolve entrar de novo. Então, cuidado, filtrem. O que a gente traz também, o que eu falo, pode não ser bom para vocês. Então não é para ficar seguindo, vocês têm que estudar e fazer por conta. Eu cada vez mais estou pondo um cabresto para não olhar o que os outros estão fazendo. Uma vez que você já tem várias coisas funcionando, toda vez que você procura, você pode estudar. Procurou, achou alguma coisa boa? Beleza. Mas lembre que a responsabilidade de apertar o botão, seja para o bem ou para o mal, é sua e não vão culpar se alguém fez. E eu já entrei em protocolos que gente boa falou e eu não culpei porque quem apertou o botão fui eu. Quem tomou, fui eu. Era isso. Justo. Totalmente válido. Eu acho que cripto tem essa parada de... que eu acho que até é uma barreira para a adoção em massa, que a gente vive falando, até vou perguntar sobre isso agora, mas é essa adoção em massa porque as pessoas não têm o costume de assumir a responsabilidade dos investimentos, né? Tipo, eu investi no banco, deu merda no investimento, o banco é culpado. Agora, quando em cripto isso acontece, tudo bem que o protocolo é uma pessoa jurídica, mas você vai atrás do protocolo XPTO para conseguir grana? Provavelmente não. Às vezes é uma empresa séria, tipo a Aave, se ele fala, tem uma pessoa jurídica, tem um Stanley, que é o cara cabeça lá, tem pessoas que você pode procurar, talvez não vai ser tão fácil, mas existe. Mas normalmente, quando tem protocolos menores, com uma liquidez menor e um yield irreal, acontece muito disso. E a pergunta que eu ia fazer para vocês é sobre adoção mesmo, né? De perguntar, tipo, o João, a Picnic, ela tem essa pegada um pouco mais clean, uma pegada mais, tipo, a UX é melhor para o usuário, justamente porque o João pode falar mais sobre isso, mas sobre eles tem essa pegada de, tipo, tentar trazer as pessoas que não são DGen, como eu sou, como nós somos, do DGen do ponto de vista de ter o conhecimento técnico para conseguir mexer com DeFi, e elas possam aportar em cripto, e ter um yield de dólar, em euro, e etc. Vocês acham que isso vai acontecer no curto, médio prazo? Ou vocês acham que a gente ainda vai ter que educar muito e ainda vai ter produtos muito complexos que as pessoas não vão chegar ao nível de conseguir acessá-los, como, por exemplo, o Walter pode falar um pouco depois sobre gestão de ativa de uma pool NV3, por exemplo. João. Eu acho que hoje o mercado é minúsculo, né? Assim, especialmente hoje, no meio do bear market, acho que são basicamente as pessoas que gastaram tempo para estudar, aprender, gostam muito disso, e o fluxo de novas pessoas ainda é muito pequeno. Então, acho que a gente está muito pequeno e crescer esse bolo é fácil. Então, eu acho que cada funcionalidade, cada caso de uso relevante que a gente consegue agregar para esse ecossistema vai aumentando um pouquinho o tamanho do bolo, né? E aí acho que uma parte, o jeito que eu penso são duas categorias. Uma parte da categoria são quais produtos você tem, então acho que RWA encaixa aí. Então, se o jeito mais fácil ou o jeito mais barato de comprar tesouro do título americano, dívida americana, vai ser via DeFi ou via DeFi com RWA, eu acho que isso vai atrair pessoas que hoje não estão em DeFi. Porque algumas pessoas vão buscar esse produto. Mesma coisa se a gente começa a ter assim, yield em cripto começa a ficar mais eficiente, pagar mais, etc. Ou até as coisas que já estão hoje já trazem algumas pessoas, mas a outra vertente que a gente tem, por exemplo, é facilidade de uso. Eu acho que até pouco tempo atrás, por exemplo, a minha experiência para usar DeFi pela primeira vez foi desgraçada. Assim, que você abria conta na Binance, e aí você mandava dinheiro, tinha que comprar moeda da rede, tinha que comprar a moeda que você queria usar, que aí você ficava, como o Valdemar falou, não tinha muito conteúdo, então, vou mandar para essa carteira, isso vai dar certo, e aí uma vez que manda, o que você faz?
para mim particularmente foi uma experiência muito nebulosa. E eu acho que hoje a gente está chegando no momento, e acho que o Picnic é um bom exemplo disso, que a infraestrutura de usabilidade está muito melhor já. Então, a gente está aí falando de RC4337, de smart wallets e de coisas que tiram basicamente todos os passinhos que você precisa aprender para começar a interagir com o DeFi. Eu acho que pouco a pouco a gente está eliminando isso e deixando a experiência de usar a DeFi tão fácil de fato quanto usar uma corretora centralizada ou qualquer coisa assim. Então, eu acho que essa barreira gigantesca que a gente teve e tem até certo ponto, ela está acabando. Assim. Acho que daqui a 2, 3 anos a gente vai ter uma experiência de usuário realmente muito, muito boa para quem quiser usar DeFi. E aí acho que ficam alguns desafios, acho que segurança ainda é um desafio, acho que tanto segurança da custódia, querendo ou não fazer autocustódia, é uma responsabilidade muito grande e é um risco, né? Dependendo do jeito que você guarda, tipo, você escreveu num papel, onde é que você guarda isso, você tem uma hardware wallet. Eu, por exemplo, eu sinto zero confortável de botar dinheiro em uma hot wallet. Eu tenho e tal, mas é sempre pouco dinheiro. E esperar que as pessoas vão gastar 500, 600 reais para comprar um dispositivo desse tipo é irreal. Mas, por exemplo, esse negócio de hardware wallet, eu não sei o quanto vocês viram lá das passkeys. Passkeys é um padrão de senha, de autenticação. É um negócio feito pela FICO, que acho que é uma coisa que basicamente harmoniza e padroniza esse tipo de autenticação, mas está implementado em iPhone e Android. E aí tem uma IP nova, que é a IP 7212, que é para usar essa autenticação, que é uma autenticação nativa do seu celular. Você consegue usar biometria, fica uma chave privada dentro do celular, que ela nunca sai, nenhum app consegue ler essa chave privada. Ela assina a mensagem sem expor nada, sem expor a chave privada, te devolve a mensagem assinada, e você consegue mandar isso para algum lugar. Essa assinatura hoje ela não é compatível com o Ethereum nativamente, então por isso que precisa da EP, mas o que isso permite é basicamente você dar a experiência de uma hardware wallet, assim, pelo menos a segurança de uma hardware wallet, com uma experiência muito fácil de usar. Então você tem facilidade e segurança andando junto. Então eu estou muito otimista que a gente trabalhando como ecossistema, a gente vai conseguir entregar uma experiência fácil, segura, e acho que essas coisas que a gente tem feito em RWA, de tokenizar mais ativos e também de o LSDFI lá, de Real Yield, e usar os sistemas de validação e o yield que a gente já consegue gerar on-chain para fazer produtos financeiros, eu acho que essa combinação toda vai trazer muito mais gente do que a gente tem agora. Não sei se vai ser suficiente para ser uma adoção em massa logo nos próximos anos, mas acho que em 10 anos eu estou muito otimista. Alguns dias atrás eu tive uma conversa com um camarada que foi exatamente essa conversa. Daqui a quanto tempo a gente vai ter a adoção em massa? E 8 anos atrás, Ethereum estava começando. Então, joga 8 anos para frente, 10 anos para frente, acho que vai ser uma coisa completamente diferente. E muito difícil de entender exatamente o que é. Mas olhando problema por problema, pedaço por pedaço, parece que todas as principais barreiras que a gente consegue enxergar hoje, ou que eu consigo enxergar hoje, elas estão sendo resolvidas. Então, eu estou muito animado para o futuro de DeFi. Muito difícil de cravar uma previsão, mas otimista. Pessoal, presta atenção. Algumas coisas. Para o usuário preguiçoso, ou que não tem tempo mesmo, a adoção é mais difícil. Tá? Por quê? Porque tem o tempo de aprendizado, tem que ter tempo disponível e tem que cuidar do seu dinheiro. A custódia é sua responsabilidade também. A Picnic é uma excelente porta de entrada para quem não tem tempo, não vai se enfiar em DeFi. Tem pools ali montadas por aluno meu. E eu testei pela minha empresa,
pela corretora de seguros. Tá? Então, eu mandei um dinheiro lá para ver como era, montei, deixei, está rendendo em dólar 11%, 12% ao ano, e eu vou ver qual é. Funcionou bem. Então, o que a Piquenique está fazendo, ela está trazendo para o usuário comum, iniciante, possibilidades de você investir em DeFi sem ter que ficar se dedicando ou procurando, mas tem que ficar de olho. Uma vez por semana, vai lá, olha se mudou alguma coisa, né? Então, eu acho que é uma bela porta de entrada e até parabéns, tá, João? Porque eu achei uma iniciativa bem bacana. Como eu falei, eu estou testando. Aí, de repente, vocês vão falar, mas eu coloquei lá R$5.000, agora eu tenho 4.800, mas é pool de stable. Você pagou o dólar quanto? De repente, você entrou a 5 e agora ele vale 4,80. Lembra disso. O dólar que você entrou é diferente do dólar que você está vendo na tela. Se o dólar for para 6, que a gente não sabe, né? Ainda mais num país instável como esse, você vai gostar do que você vai ver também. Porque além de render os 11%, você tem a valorização do dólar. Ou não. Segundo, para quem quer ingressar mesmo em DeFi, eu recomendo fortemente a comprar uma hard wallet. Por quê? Porque quem se apaixona, como eu, vai colocando cada vez mais dinheiro lá dentro. Porque vai buscando rentabilidades, isso vicia, tá? E sempre, primeiro segurança, depois rentabilidade. Então, quando eu iniciei, era mato, era difícil, era chato, né? Hoje já mudou muita coisa. Hoje você consegue montar umas pools V2, né, que é aquilo que ela está balanceada, com um único token. Antes não, você tinha que ir lá fazer o swap e tal, montar os dois, botar stake. Hoje tem protocolos que eles fazem tudo. Você pode ter um único. Não são todas, não é 100% que isso faz, não são todos os protocolos, mas já facilitou muito a vida do usuário, mas ainda assim, para quem está chegando, requer muito estudo. Segundo, você, por exemplo, não, eu vou operar por enquanto só com uma MetaMask. Ok. Seja MetaMask ou seja uma hard wallet, saibam do seguinte: não existe atualização por e-mail, SMS, site ou qualquer coisa do gênero. MetaMask atualiza sozinha. Todo dia eu recebo um e-mail como se fosse da MetaMask. É phishing. Clicou, se fodeu. Ledger vazou os dados dos usuários, assim como o da Trezor. Vira e mexe, eu recebo e-mail, todo bonitinho. Clicou, se fudeu. É pelo aplicativo oficial. Segundo, jamais importe a seed phrase de uma hard wallet para uma MetaMask, que é uma hot wallet. Eu vi gente que fez isso. Perdeu tudo. Segundo, eu já vi um cara de um outro grupo que ele botou $240 mil e não gastou R$600 numa hard wallet, clicou num phishing, ele acordou, estava zerado. Era R$1,5 milhão que ele perdeu. Não se guarda seeds de maneira online, nunca. Não tire fotos com o celular, não armazene no computador, porque se tiver um vírus, bau. Segurança primeiro, rentabilidade depois. Se você não colocar isso na cabeça, dançou, tá? Então, minha opinião, ainda vai levar um tempo para trazer muita gente para o mercado. Acho que o mercado brasileiro até está bem avançado, tá? Tem cada vez mais gente falando, mas o pessoal do mercado tradicional ainda acha que é pirâmide, vê golpes, vê exploits e fogem. E nós, como educadores, temos a responsabilidade de trazer as coisas da forma correta. E, infelizmente, tem youtubers e influencers que fazem a merda. Então, muitas vezes, as pessoas preferem acreditar em quem tem mais de 100 mil seguidores do que quem tem 5 mil. Teve esse cara que postou que não existia IL em Uniswap V3.
Eu risquei o nome, fiz um post, falei, gente, influencer do mal falou isso. Essa é a receita para um desastre. Existe, e se você não souber o que vai fazer, você vai tomar um IL desgraçado. O que aconteceu? Perdi uns 10 seguidores no ato. Por quê? Porque eu estava falando besteira e o cara, né, mais de 100 mil seguidores, era o bambambam. O pessoal se fudeu. Foi parar no outro token, tomou um IL desgraçado, não sabia o que fazer, porque nem o cara consegue fazer a porra da remontagem, porque ele não sabe. E ele não bota o capital dele. Ele mostra o protocolo de 50 mil por cento, de 10 mil na época, fala de Uni, todo bonitinho, pega os gráficos do próprio protocolo da Uni, diz que aquilo é verdade absoluta, e não é. Muitos gringos, inclusive, falam que foda-se o IL. Gente, cuidado. Gringo, a gente acha que sabe mais do que a gente. Se fosse assim, né, por que não foram eles dar uma aula na UCLA? Né? Então, eu não quero vangloriar, mas eu fiquei super feliz. Eu ensino da maneira correta. Eu podia estar vendendo um monte de curso, encher a sala de aula falando ganhe não sei quantos mil por cento. O pessoal chama taxas da Uniswap de dividendos. Não existe dividendos em DeFi. Dividendos vêm de uma empresa privada. O Uniswap não é uma empresa, é um protocolo. São geradas taxas. Aquilo não é lucro. Tá? Eu fiz uma entrevista para a InfoMoney que eles chamaram de dividendeiros. Não existe isso. E cortaram a parte que eu falei. Né? Porque a mídia distorce. Né? Tipo, aumento, mas não invento. Né? Muitas vezes inventa e aumenta. Então vocês têm que tomar cuidado. É por isso que eu falo. Eu não tenho meias palavras. Eu falo mesmo na lata e foda-se. Mas isso é para vocês aprenderem e fazer da maneira correta. Eu não quero ver ninguém se ferrando. Gente, os caras perderam, porque esse cara ensinou Terra Luna, falou de Anchor. O cara me procurou para fazer uma consultoria privada. Ele perdeu 3 milhões de reais. Sabe quantos meses esse cara ficou em depressão? E eu não sei como ele conseguiu voltar no mercado. Os caras tinham a aula ainda gravada, porque alunos meus mostraram, porque estavam lá no grupo. Falaram que a UST era a stable mais segura em DeFi do mundo. Não existe stable algorítmica segura. Cuidado, gente. Eu falo isso, às vezes as pessoas falam, o cara é nervoso, o cara dá bronca, o outro é que sabe. É pro bem de vocês. Agora, quer seguir, segue. Não quer, aguenta as consequências. Né? Não tem governo para você reclamar. Não tem, já falei, não tem papai e mamãe, não tem nada, não tem polícia, não tem nada. Polícia no caso de pirâmide. E se conseguir reaver. E outra, garantiram rentabilidade, foge. Muitas pessoas me perguntam, quanto eu posso tirar por mês numa Uniswap? Não sei. Tem mês que o mercado paga super bem, ultimamente. Se sair do intervalo, você não vai receber porra nenhuma. Você vai tomar mais um IL porque não sabe nem o que está fazendo. Então, alerta, abram os olhos. Tá? Eu mando a real. Como eu falei, podia encher de gente falando um monte de merda que o pessoal fala aí, mas eu prefiro, eu digo o seguinte, honestidade não é qualidade, é obrigação. Então, cuidado com esses caras que falam esse tipo de coisa. Falei. Justíssimo. Né? Bons argumentos. Eu acho que a galera realmente vende um peixe que não é, e às vezes usa algumas didáticas que também não condizem com a verdade, mas é foda, porque muita gente, eu concordo que DeFi não é renda, tem uma expressão que o pessoal usa muito que é renda passiva, né? Que tipo, de passivo não tem nada, né? Justamente por causa da volatilidade, da perda impermanente, de X fatores que a gente pode considerar. Eu faria só um parênteses. Ela só passa a ser passiva se você deixar num Ethereum stake ou numa pool V2 de stablecoin, aí é uma renda passiva, tá? Mas lembrando que se for um ativo volátil, mesmo que você está farmando mais Ether, ele saiu de $4.800, ele bateu 800 de novo, agora ele está em 1.600. Então, o valor nominal é mais baixo, mas o número de tokens você está farmando, então ele é uma renda, entre aspas, passiva, mas que se você quer realizar lucro e você comprou lá no alto, aí não é. Só um parênteses.
Sim. Eu falo que né, que eu acho que renda passiva a gente estava conversando disso na Paradigma mesmo, né? Que é melhor falar de renda extra do que de renda passiva, porque o renda passiva, a galera, mesmo que seja tipo uma pool de stable, vamos botar pool de stable que é só dólar, a stable pode perder o PEG, a contrato pode ser hackeado, pode ter uma caralhada de coisas que pode acontecer e que o usuário pode perder a grana. Você pode, tipo, na Avenue, botar $1 numa ação nos Estados Unidos, por exemplo, pô, pode acontecer muita coisa, mas a chance da Avenue fechar é menor. Então, essa pode acontecer muita coisa, mas eu acho que a chance é menor, e por isso que eu acho que é complicado sempre chamar de renda passiva, mas é uma forma de você ter um yield constante. Essa que é a questão. Eu gosto muito de DeFi, e o que me trouxe para cripto, inclusive, foi essa parada de... Porque na época que eu estava entrando em DeFi, tinha uns amigos meus de B3, Faria etc., eles falavam muito de dividendos, de FI, etc., e eu falava, putz, mas eu não gosto dessas coisas, véio. E aí eu vi DeFi e eu ficava, olha aqui, meu token da banana tá gerando 20% ao ano. Obviamente que era um yield inflacionário, etc., mas ainda assim era uma boa piada para se colocar na mesa, né? Agora uma pergunta sobre, já que a gente está falando de descobrir coisas novas, etc., eu queria perguntar para o João, que tem um protocolo de DeFi, e o Valdemar, que ele faz essa gestão de pools, como que vocês encontram, tipo, boas oportunidades em cripto? E o João, por exemplo, como que tu seleciona um protocolo ou uma pool para tu colocar na Picnic? Quais são os critérios que vocês usam para conseguir fazer isso? E, Valdemar, qual é o critério que tu usa para escolher uma pool, uma range tal ou um protocolo? Quais são os critérios? Não precisa passar por todos, claro, mas quais são os principais que vocês usam para fazer essa escolha? Boa. Eu vou responder primeiro a primeira pergunta, então onde é que a gente procura coisa nova, onde a gente aprende. Eu sou muito fã do DeFi Llama, acho que é o primeiro lugar que eu olho para entender onde é que está o dinheiro, onde é que está a liquidez. Eu acho que é uma ótima visão geral, e eu gosto muito que é uma coisa super aberta, qualquer um pode contribuir lá, adicionar protocolo novo. Então, algumas coisas que eu precisava ver lá, eu adicionei lá, inclusive, então tive essa experiência de trabalhar com os caras, e sou super fã deles, então acho que é o primeiro lugar que eu vou. Eu consumo muito conteúdo de cripto, então assisto muito podcast, especialmente acho que é o método que eu mais consumo. Eu tenho alguns amigos que eu uso também de referência, gente que está dentro do mercado, a gente está olhando para muita coisa, do que tem aparecido de coisa interessante. Acho que e participar de conferência. Então, eu tô aqui em Nova York agora, vim para 2 conferências, vim para Messari e Mainnet, e vai ter uma hackathon do It Global também. Acho que esses eventos presenciais e conhecer gente que respira isso, acho que ajuda muito a entender o que é o builder mais sério, o que é o cara que é mais oportunista, está querendo fazer um dinheiro rápido. Isso são coisas que eu particularmente consigo entender melhor e uso muito para me situar nesse mercado. E como foi falado mais cedo, acho que vale muito a pena. Assim, é um mercado que vale ter cuidado. Assim, acho que é perigoso que você vai ser a liquidez de saída de alguém. Então, em quem você confia e por que você confia nessas pessoas é delicado. E o jeito que eu uso para me defender acaba sendo o jeito mais técnico. Assim, eu tento entender no máximo de detalhe que eu conseguir algum protocolo, algum produto, e entendendo, aí eu acho que eu me sinto muito mais confortável de colocar dinheiro. Então, tipo, entender de onde é que vem esse yield, se esse yield é sustentável, se aquilo está colateralizado, são as perguntas que a gente tenta responder. E aí a segunda pergunta, como é que a gente faz para decidir se alguma coisa entra ou não na Picnic? A gente criou basicamente um questionário de algumas perguntas. Então, uma delas é, por exemplo, quanta liquidez tem nesse protocolo? Outra pergunta é quanto tempo esse protocolo existe e com quanto dinheiro ele existiu. Assim, né? Então, quanto mais dinheiro um protocolo tem e durante quanto mais tempo ele existe, é um belo indicativo de segurança, que quer dizer que tem um pote de ouro ali que qualquer pessoa que conseguir hackear consegue pegar.
Se esse protocolo existiu muito tempo e ninguém conseguiu hackear para pegar o pote de ouro, é um bom sinal que aquilo é seguro. Outras coisas que a gente olha, por exemplo, a auditoria, quem foram as empresas que auditaram, quantas auditorias tiveram, se tem bug bounty. Todas essas boas práticas de segurança são muito bem-vindas, especialmente quando a gente fala de DeFi, que se tiver um hack, o que está no código vai mandar, então não tem para quem pedir ajuda. Então, o trabalho de segurança tem que ser feito todo antes, né? Você não consegue fazer nada depois. E outra coisa que eu pessoalmente gosto de olhar, até como eu comentei antes, é time, né? Quem são essas pessoas? O que a galera já construiu de relevante? Qual tipo de projeto essa galera se envolveu? Acho que o risco reputacional de botar a cara ali é alto, né? Então, gente que tem uma carreira, gente que tem uma história e está fazendo alguma coisa é algo que eu particularmente olho com muito bons olhos, né? Porque você tem algo a perder. Mas é basicamente esse jeito que eu penso. No caso do João, da Piquenique, eu concordo com ele. Eles têm que buscar mais segurança e não só rentabilidade. Justamente por isso, ele é uma plataforma em que os outros estão confiando. E se ele entrar em qualquer coisa e perder, eles vão responsabilizar. Então, certíssimo. Eu busco também protocolos mais consolidados e os protocolos mais novos, que eu vejo uma simetria bacana, que ele funciona, eu invisto só que menor. Auditoria é bom, mas não garante que nada irá acontecer, né? Principalmente se for uma Certic, sai correndo, porque é a mesma coisa que o PT dá certificado de alguma coisa, né? Perdi. Só nessa eu devo ter perdido agora 50 seguidores. Mas vamos lá. Bom, tokens que eu quero carregar para o longo prazo. Que o protocolo tem uma bela usabilidade, assim como o token. Gosto de fazer operações estruturadas de empréstimo. E na hora de montar pools, eu busco, primeiro, quais os tokens eu quero carregar, e se eu ficar 100% em um ou em outro, eu não vou perder o sono. Segundo, eu vou buscar a liquidez dele, como está a liquidez na Uniswap, tem ferramenta para isso. Monto de uma forma mais agressiva. Já fui bem mais, né? Hoje eu sou um pouco menos, mas eu monto de uma maneira em que eu aumento a eficiência no recolhimento de taxas. Eu descobri isso quer dizer, eu levei 1 ano e meio para chegar nisso, então deve ter aí uns bons meses ou quase 1 ano que eu já faço da maneira correta. E eu recolho muita taxa. A diferença é que muita gente entra da mesma maneira quando aprende, só que ele entrou no mercado de alta, e aí quando o Ether ou o BTC vai corrigir, as altas corrigem muito mais e vai tomar um IL desgraçado, e ele ficou com a pool de repente 2 semanas e eu tô há 5 meses. Então, eu farmei muita coisa nesse meio tempo. E o cara que entrou no final farmou pouco. As taxas não foram suficientes para repor o IL dele, então ele tem que estar ciente disso. Ainda assim, eu acho a maneira mais rentável quando você sabe o que está fazendo e também tendo a consciência que você pode ter uma pool que pode ficar meses fora do range. Ela pode entrar de novo, sair, entrar, sair e distanciar de uma maneira que você fala, o que eu faço agora? E aí você tem que queimar a cachola. E aí, com o mercado do jeito que está, com liquidez seca, eu tenho uma que está uma maravilha ainda. O valor nominal dela caiu porque o valor do token caiu. Só que eu farmei, no caso é da Radiant com Ether, eu já farmei em 4 meses 20 mil Radiants e mais de 1 Ether. Só em taxas. Então eu já estou no lucro. O que eu estou fazendo? Segurando. Por quê? Porque eu acredito no protocolo. É um protocolo bacana. Também de empréstimo. É mais novo? É. Já completou 1 ano? Completou. Mas tem muita coisa bacana rolando ali. E você participa das taxas. Você realmente ganha um real yield em Ether, WBTC, ARB, USDT, USDC e DAI. E o WST Ether. E eu fiz também parte de empréstimo. Aí eu
pego, por exemplo, eu ganhei airdrop da ARB, botei de colateral, peguei Ether emprestado, comprei ARB, não, desculpa, peguei ARB emprestado, comprei Ether, botei lá para voltar em ARB. E eu montei um intervalo de uma maneira que, vamos dizer que eu tinha botado, sei lá, 2.000 ARBs. Eu ia voltar com 2.300. Ela volta, eu saio com mais ARB, mais as taxas, fecho a operação. Se eu quiser, eu monto de novo. Essa é uma pool invertida. As pools normais, eu sempre entrava com um Ether emprestado. E aí, o que acontece? O mercado sem volatilidade é muito chato. E tem muita gente que não sabe sobre pools de liquidez de UniV3, que falam que a melhor coisa é mercado lateral. Não é. O cara tá falando besteira. A volatilidade, ela não é inimiga, ela é aliada, ela é linda. Então, quando você está no mercado lateral, não rola quase taxa. Aí chega final de semana, as famílias saem, não ficam operando o tempo todo. Eu saio no final de semana. Às vezes eu ligo, dou uma olhada, se está muito bom, se não está. Então as taxas caem. Quando é dia de volatilidade, dia de Fed é lindo. Primeiro aumento da taxa de juros, eu vou dar um exemplo. Eu tinha uma pool WBTC Ether. Em 3 dias ela tinha me rendido $150 em taxa. O Fed abriu a boca. Em 10 minutos, depois que ele aumentou a taxa, o mercado despencou. Mas tipo assim, BTC caindo 20%, Ether 25%, coisa, né? Uma boa queda. Falei, bom, $150 podem virar 80. Em 10 minutos eu tinha $400. Ah, mas como assim se o mercado caiu, o valor do token derreteu? Porque as trocas acontecem nesses momentos. A sardinhada vende, as baleias compram, e você está lá no meio com a sua pool fornecendo seus tokens. Você, como provedor de liquidez, recebe taxa. Então, o que eu ganhei de WBTC e Ether naquele momento foi lindo. Quando você pega, também, de novo, um exemplo ao contrário. Eu peguei Ether emprestado, parei com SNX. O Fed abriu a boca para não aumentar a taxa de juros. Eu tinha recolhido $85 da noite para o dia. Eu estava hospitalizado, que eu acho que foi o dia que eu abri o forno e explodiu na minha cara. 1 hora depois, os $85 viraram 400 e eu tinha remontado a pool de um jeito que eu tinha pego, se eu não me engano, 9 Ethers emprestado e eu montei para voltar com 9.04. Só para que tenha uma gordura que, se eu quisesse remontar, eu poderia queimar esse 0,4. Ou seja, eu ganhei 0,04 Ethers mais $400. A pool voltou tudo para Ether, porque a SNX disparou. Tomei L? Não. Por quê? Porque eu entro monoativo somente com aquele token. Toda vez que ele vai e volta para o ativo inicial, meu IL é 0. Por isso que eu criei o meme IL é meu ovo, que eu tenho até uma camiseta que eu mandei fazer. E aí pegou. Então, gente, assim, quando o mercado está volátil, as pools de liquidez, é lindo quando você sabe o que está fazendo. Só que tem 5 ou 6 meses que está um saco. Tem que ter paciência. Alguns tokens eu troquei, fui pegar outro onde tinha mais. Então, algumas coisas eu perdi, principalmente quando eu resolvi seguir manada. Não, porque esse token, porque ele protocolo, porque vai pagar. GNS é um caso. Não, porque GNS listou na Binance, subiu nas alturas. Dia seguinte começou a despencar. Aí o que aconteceu? Todos os seus Ethers viraram GNS. Eu cansei daquela merda. Ah, mas o protocolo é bom, não fala merda. Pô, dá jeito de falar. Então, assim, gente, o que é bom para mim pode não ser bom para vocês, o que é bom para vocês pode não ser para mim. Mas eu segui a manada. E aí, toda vez que isso acontece, você fala, foca. Foca, porque senão você vai fazer merda, né? Você vai no espelho e fala, meu querido, você fez merda de novo. Entendeu? Então, sigam o racional. Tem que ter um racional. Eu faço pools para fazer DCA de compra, DCA de venda.
aumento do número de tokens ao longo do prazo, porque eu não estou olhando para vender daqui 1 mês, daqui 6. Estou esperando, se o bull vier daqui 1, 2, 3, 5 anos, ninguém sabe. Mas lá, quando voltar, aí eu me aposento. Ah, você vai parar de trabalhar? Não. Me aposento, digo, me despreocupo de tudo, acabou. Isso vai de cada um também. Cada um tem seu perfil. Tem gente que... Quem não tem tempo... isso é uma coisa que eu tenho que deixar claro. Médicos, advogados, estudantes, dentistas, representantes comerciais que estão o tempo todo na rua e não ficam no computador, o NV3 não é para vocês. Porque vocês têm que olhar e dar uma manutenção direto. Embora eu tenha algumas que eu consigo deixar, às vezes, muito tempo dentro. Essa de RDNT, tá direto. Às vezes eu faço uma remontagem, mas está direto. Então, para quem não tem tempo, pode até montar. Desde que você vá lá de noite, olha, dá uma olhada, ou a cada 2, 3 dias. Mas Balancer, BeFi, né, às vezes Curve, algumas coisas que são mais passivos. Então, é isso. Pô, esse cara não responde a pergunta e só fala dele, pelo amor. Qual foi a pergunta que eu não respondi, Jonas? Eu tô dando exemplos do que fazer e do que não fazer e aonde que eu procuro. Então, por favor, escreve que eu respondo. Não tem por que não responder. Enfim, não, mas falou bem. Fica tranquilo, Valdemar. É que assim, eu tô falando, vocês me perguntaram, eu acho que eu respondi. Caso eu não tenha respondido, por favor, né? Estou aqui para responder. Fique em paz. Deu tudo certo. Eu concordo, eu acho que tem critérios diferentes para pessoas diferentes para conseguir encontrar boas oportunidades, né? Eu gosto muito de procurar coisas novas também. E eu sou muito... Eu entrei em cripto porque eu gostava muito de ler documentação. Então, eu sempre curti ler documentação de protocolo. Não necessariamente sou um cara que vou pegar o white paper da Curve e vai entender. Porra, não vou, nem tanto assim. Mas eu gosto de ler documentação, entender como o protocolo funciona. E aí eu acho que isso que me faz querer testar coisas novas. Mas, como o João falou, eu acho que os critérios que o João usou, né, principalmente em relação à segurança, em relação a métricas, que o DeFi é uma ótima ferramenta, eu acho que são também os principais critérios que eu utilizo para poder aportar no protocolo, prover liquidez e etc. E o nível 3 eu acho que realmente é uma profissão, uma coisa à parte, assim, porque eu acho que poucas pessoas realmente ganham grana com o nível 3. Hoje em dia, o mercado está em baixa, eu acho que diminuiu um pouco, mas posso estar enganado, me corrija se eu estiver errado, mas no começo desse ano, eu lembro que eu vi muito story de gente falando, putz, renda passiva na UniV3, pá, postava assim, e eu falava, velho, eu sei como é que funciona o UniV3, eu não tenho muita coisa lá, porque eu realmente não é minha especialidade de mensurar range, montar estratégia, porque eu sei que é uma parada de gestão ativa, então eu prefiro com coisas de gestão passiva para delegar meu tempo para outras coisas. Então eu acho que é uma parada muito que quem manja mesmo, porque eu acho que é algo muito específico. A gente está com mais de 1 hora de live aqui. Eu queria agradecer vocês a ficarem 1 hora aqui numa terça-feira falando sobre DeFi, que é uma parada que eu amo, e eu acho que vocês também gostam pra caralho. Então, agradeço vocês, agradeço a galera que ficou vendo a gente aqui até agora, agradeço o João e o Valdemar também por estar aqui. E queria que vocês deixassem também suas considerações finais sobre DeFi, conselhos, recomendações degeneradas, não tô brincando, mas coisas que vocês acham interessante terminar a live aqui. João, você está mutado, acho. Vou começar aqui, foi mal. Mas acho que todo mundo está aqui, está pelo menos bem curioso com o DeFi. Acho que vários devem ter testado. Quem não testou, acho que vale a pena botar um pezinho na água, experimentar. Eu realmente acredito que DeFi, ou espero que DeFi é muito parecido com o que a gente tem hoje, seja algo muito grande, mas ainda que não aconteça exatamente desse jeito, acho que coisas que foram inventadas em DeFi vão moldar o sistema financeiro. Então, acho que quem está aqui, imagino que é curioso, está estudando, está aprendendo, está interessado nesse mercado. Eu acho que vale muito a pena colocar um pezinho, começa com pouco dinheiro, experimenta, estuda,
Acho que o Valdemar é uma ótima pessoa para acompanhar e para entrar mais no detalhe. Acho que a Paradigma faz um ótimo trabalho também de educação. Acho que o piquenique é um jeito legal de experimentar, de colocar um pezinho, de entender também. Eu adoro DeFi, é a única coisa que, assim, eu gasto a gigantesca maior parte do meu tempo com isso. Então, super feliz também em responder qualquer dúvida, contribuir de alguma forma. Quem tiver interesse em construir e de fato, ter um papel mais ativo em tirar ideias do papel e colocar essas coisas no ar também, super feliz de conectar, conversar e ajudar como eu puder. Quem quiser me seguir no Twitter, o meu pessoal é João AVF, a Piquenique é Use Piquenique BR. A gente vai ficar super feliz de ter vocês participando da comunidade e ajudando a construir o produto. E quem quiser experimentar o Piquenique é piqueniqueinvestimentos.com. Vamos ficar super felizes também de ter vocês como nossos usuários e ajudar a construir esse projeto de levar DeFi para mais gente também. Bom, primeiro quero agradecer o convite. O pessoal, desculpa se eu falei demais, mas eu me empolgo justamente porque a maioria faz merda e eu prefiro chamar atenção. Então eu prefiro que tenha até alguma reclamação no chat. Inclusive, Jonas ainda tem chance de perguntar, caso eu não tenha respondido. Mas eu prefiro alertar vocês e falar tudo o que acontece, entre outras coisas, do que alguém aí tomar um ferro, tá? Eu vejo DeFi sempre olhando para frente. Eu acho que não tem volta, acho que cripto não tem volta. Os institucionais estão forçando para entrar. Hoje você pega bancos aqui que não podia falar em cripto, que até cancelavam conta, e hoje eles estão aceitando, e inclusive você consegue, né, comprar. Até o Banco Inter agora tem a plataforma de cripto. E é isso, né? Eu acho que DeFi veio, não vou dizer muito substituir as finanças tradicionais, mas ela veio para dar a liberdade para as pessoas poderem investir o seu próprio dinheiro 24 horas por dia, 7 dias da semana, em qualquer parte do mundo, lembrando que, por ser uma ferramenta poderosa, te traz maiores responsabilidades. Então, se você não sabe cuidar do seu próprio dinheiro, nem entra, porque a chance de fazer besteira é grande, tá bom? E é isso, eu prefiro trazer conhecimento, e mesmo tendo gente criticando, mas eu acho que a grande maioria aí acaba gostando, tanto que, né, eu agradeço o pessoal que sempre está lá presente no Instagram, e agora eu estou fazendo algumas coisas no YouTube. E quem quiser seguir Geração DeFi, tanto no YouTube como no Instagram. E vira e mexe eu trago alguns conteúdos, né? Eu vi até alguém que postou aí que acabou fazendo muita coisa só seguindo algumas coisas que eu postava lá e se deu bem. E é isso, tá bom? Conhecimento nunca é demais. Obrigado aí pelo convite. Até a próxima. Obrigado, João, também. Parabéns pelo piquenique. Bravo, todos bravos aqui. Valeu a todos. Uma boa noite e se cuidem. Até a próxima, que teremos mais live essa semana. Então, tamo junto, gente. Boa noite. Obrigado. Certo? Valeu mesmo. Opa, peraí.